Fala, dono de imobiliária, empreendedor, pessoas que constroem esse Brasil. Hoje eu vou trazer para vocês como é que a gente pode automatizar a sua imobiliária, fazer você vender mais, ter os seus leads qualificados, um funil organizado. Atualmente a gente vem ajudando as imobiliárias a aumentar suas vendas em até 20% com a nossa metodologia, com a nossa forma de lidar com os leads, com o funil de venda e com o atendimento dos seus clientes. Então, ao longo desse vídeo, a gente vai te ajudar, vai te orientar em como a gente pode organizar isso, como a gente pode organizar o seu WhatsApp e para te ajudar nesse funil de vendas. Mas antes disso, assim como eu não gosto de perder tempo, eu não gosto que você também perca tempo. E para quem é esse vídeo? Esse vídeo é para donos de imobiliárias que tem 2 ou mais vendedores ali debaixo de você, que usa o WhatsApp constantemente para captação de leads, sente que está perdendo vendas, que poderia ser mais eficiente na captação e na organização desses contatos. E para você que não consegue responder uma simples pergunta: qual que é o seu canal de vendas mais eficientes? Por que o seu dinheiro está sendo investido ali? Qual é o benefício que você está tendo disso? Então, se você é esse pessoa, esse empreendedor, esse dono de gestor de equipes de vendas com esses problemas, é para você esse vídeo. Com o Método Fale e a plataforma da Fale Comigo Aí, nós já ajudamos diversas imobiliárias a escalar suas vendas. A gente tem a Illumina Imóveis, que antes caiu o lead, se perdia, não tinha controle de quantos e qual momento conversou com aquele lead, quem conversou, se já conversou ou não. Então tinha uma visibilidade zero. Então a gente integrou a Illumina dentro do C2S com a nossa plataforma. Então ela unificou o seu funil de vendas e agora todos os disparos, toda a comunicação com os clientes nós sabemos, inclusive se o cliente respondeu, se o corretor deu o andamento devido para aquele cliente ou não, tá? Se ele está demorando e assim por diante. Só nessas 2 semanas que a gente já implantou a Fale Comigo lá, a nossa metodologia, ela já aumentou suas vendas 10 a 15% do que ela já tinha nesse mesmo período do mês passado. Então, só pelo simples fato da gente automatizar o processo, colocar a IA para fazer uma pré-qualificação e direcionar o lead corretamente para o corretor. A gente tem outros exemplos. Uma vez a gente foi surpreendido por uma reunião de cliente, ele nos chamou e falou que agradeceu a gente por não ter pedido o casamento. Eu achei até um pouco a mais, mas o simples fato de ele não ter tempo de conseguir sair com a família, jantar em paz, almoçar em paz, estar no final de semana sem atender o celular, isso já estava começando a impactar ele. E quando a gente colocou a inteligência artificial para rodar lá no seu WhatsApp, não tem horário, é 24/7, ela trabalha ali incansavelmente qualificando e direcionando os leads. Ou seja, além de você não perder venda, você tem paz. Então, nesse caso em específico, a gente deu paz para esse cliente. E diversos outros clientes. Hoje a gente tem corretoras que a gente monitora mais de 100 vendedores, a gente distribui os leads de forma eficiente, cada um a cada momento. Nós temos cases aqui, por exemplo, Mafre, Porto Seguro, que a gente faz toda a qualificação de sinistro, entendimento, seguro imobiliário. Então tudo isso é feito por inteligência artificial. Mas as estruturas que nós implantamos é sempre as mesmas. São os 4 pilares que eu vou te ensinar aqui para que você também seja eficiente. Mas antes de atingir os pilares de forma direta aqui com vocês, eu vou explicar por que a gente criou a Fale Comigo Aí, por que a gente tem essa metodologia. Bom, há 8 anos atrás eu estava numa sala de reunião fingindo ser uma inteligência artificial e hoje eu implanto inteligência artificial para vocês. Então, eu estava numa sala de reunião, a pessoa perguntava e eu respondia como se eu fosse uma inteligência artificial, mas obviamente naquela época a gente não tem as tecnologias que a gente tem hoje. Então essa fica só uma história engraçada que hoje a gente revive, mas agora a gente tem uma tecnologia possível para isso. Então naquela época eu comecei a crescer, eu era desenvolvedor, fui gestor, fui diretor, gerente. E aí, sempre cuidei de grandes contas. Então, se você já bateu o carro ou precisou de alguma assistência de alguma seguradora, possivelmente você passou por fluxo que eu construí diretamente no WhatsApp. E eu via que nós economizávamos milhões de reais por automatizar esses processos dentro do WhatsApp. E a pergunta que eu sempre me fiz foi: por que os menores não conseguem ter essa automação de uma forma fácil, simples e que consiga também resolver as dores dele? Todo mundo tem problema de atendimento, todo mundo quer automatizar os seus processos, mas por que as grandes faziam e as pequenas não? Então, sempre fui incomodado com esse questionamento e quando chegou a inteligência artificial, eu falei, cara, agora é o momento, porque a gente tem uma tecnologia, a gente tem uma facilidade, a gente está num momento muito propício para isso, agora eu quero ajudar as de menor porte a ter o mesmo resultado que uma Porto Seguro, Banco do Brasil, Itaú, Mafre tiveram com as soluções que nós implantamos. Então, foi assim que surgiu a Fale Comigo Aí. E um dos nossos primeiros clientes foi uma incorporadora que fazia lançamento de empreendimentos, ainda faz, e também uma corretora de seguros. E por isso do nosso foco. Então, desde então, nós
começamos a construir uma plataforma para esse público muito direcionada para suas dores, tanto na parte de campanhas, disparos, qualificação, distribuição, organização. E a gente percebeu que muitas das vezes o problema não é só a tecnologia. O problema sim é aliar as duas coisas, a tecnologia mais o processo, mais uma metodologia que a gente pode implantar para escalar. Então foi com base nisso, com base nessas premissas, que a gente começou a desenvolver a metodologia Fale em cima do produto Fale Comigo Aí, que é o que a gente vai explicar para vocês aqui hoje. O primeiro erro que a gente encontrava nas imobiliárias quando a gente trazia a solução, sempre a resposta foi: eu preciso escalar, vender mais, eu vou lá e contrato mais pessoas. Esse é um dos primeiros erros que a gente pode cometer, que vocês aí podem cometer, que pode prejudicar a sua receita, porque nem sempre contratar novas pessoas é a solução, porque muitas das vezes o contratar mais vai deixar outras pessoas com menor produtividade, ou seja, o que você já entrega, você já não vai entregar mais. E se você continuar o processo todo bagunçado, isso tende a piorar, porque é mais uma pessoa colocando um tijolinho nessa bagunça que já é generalizada da sua empresa. Então, um erro clássico: não contrate pessoas para escalar, porque muitas das vezes o problema não é na pessoa, sim no processo e nessa organização. E por que esse processo é muito importante? Porque muitas das vezes a sua equipe está passando o dia inteiro respondendo pessoas que não vão comprar, ou que está de curioso, ou que está fazendo uma análise do mercado, ou que não entendeu direito a proposta da sua imobiliária ou dos imóveis que você tem disponível. Então você gasta um tempo desnecessário. E aí o seu vendedor, que poderia estar dando foco numa pessoa que está de fato buscando uma nova oportunidade, ele perde porque ele precisa parar para responder o celular, precisa parar para responder um cliente que não tem nada a ver com o seu direcionamento, com a sua proposta. Então esse é um primeiro problema. Um outro problema também dessa desorganização é você achar que uma planilha é o seu gestor de leads. Porque a hora que você olha para uma planilha, tá todo mundo colocando a mão, nem sempre é atualizado, então você tem que garantir, você tem que supor que as pessoas vão lá e vão atualizar essa planilha de forma adequada. Então isso faz com que você tenha um processo deficitário. Muitas das vezes você nem sabe qual cliente você conversou, qual que você vai ter que fazer um follow-up, qual que você vai ter que buscar, por que você vai ter um follow-up, por que você vai ter que buscar esse cara. Então assim, essa desorganização vai trazer N outros problemas. Pelo fato de você estar um pouco desorganizado, a hora que você for ter que fazer o planejamento de investir em algum lugar, vou investir mais num portal, vou investir mais em ads, vou investir mais em lançamentos, você não tem esse direcionamento claro, então vai muito do seu feeling. Então possivelmente depende demais de você o seu negócio. Porque você tem o feeling, você conhece a cidade muitas das vezes melhor do que muitas pessoas. Mas nem todo mundo do seu time também conhece. E muitas das vezes você pode errar nesse direcionamento e aí perder dinheiro. Às vezes você está investindo dinheiro em algum lugar achando que dá retorno, mas na verdade até agora ele não trouxe nenhum lead que de fato faça sentido. Então você não tem bem um funil de vendas, você tem basicamente uma roleta ali que você às vezes fecha alguns contratos, você não tem um processo definido. Então quando você vai fazer um planejamento, você não consegue saber exatamente quantos leads você tem que atingir para garantir uma conversão naquele mês ou para garantir um crescimento daquele mês da sua imobiliária. Então é muito imprevisível, tá? E como é que a gente resolve isso dentro da Fale? Basicamente a gente junta 4 grandes pilares para você. O primeiro a gente chama de fundação inteligente. Por que chama fundação inteligente? Basicamente a gente unifica todos os seus canais de atendimento, unifica todos os seus leads numa única plataforma. Então Instagram, WhatsApp, todos os WhatsApp dos seus corretores, toda a entrada de lead do C2S ou qualquer outro portal imobiliário, nós podemos centralizar num único lugar dentro do WhatsApp da sua imobiliária. Segundo ponto, todos esses leads eles chegam num funil especificamente de vendas. Um funil ali onde a gente pode definir o passo a passo dessas interações. Então, primeiro contato, segundo contato, terceiro contato, se marcou uma agenda, se visitou imóvel, se não visitou imóvel, se não visitou por quê, e assim por diante. Aí já emenda o nosso segundo pilar, que é o pilar de automação estratégica. Por quê? A gente pega todos esses canais que estão vindo, todos esses leads, organiza numa única fonte de entrada. Depois a gente organiza isso numa esteira, num primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto passo, 5 passos, 6 passos e assim por diante. Então a gente consegue ter indicadores de cada etapa. Eu consigo te falar quantos agendamentos você está tendo, quantas visitas você está tendo e ainda mais por corretor. Então cada um vai ter a sua visão, mas você, empreendedor, dono do negócio, vai ter a visão do todo, todos separados individualmente nesse funil de vendas inteligente. Além disso, toda essa automação, todo esse processo, esse funil, nós podemos automatizar para uma plataforma que você já usa hoje.
Vamos supor que você já tenha um CRM, que você já use alguma outra plataforma para gerenciar isso. Nós podemos pegar esses leads já atualizados do WhatsApp e coloca nessa ferramenta para que você possa ter todos os dados juntos num único lugar e em todas as suas plataformas. Independente de onde você acessa, você tem a mesma informação, o mesmo direcionamento que foi dado para o seu cliente. Então, segundo passo, automação estratégica, que é pegar todo esse funil e automatizar ele da melhor forma possível. O terceiro passo, depois de eu centralizar todas as fontes de lead, eu consegui organizar o seu funil de venda, o terceiro passo é colocar a IA para atender. Então nós conseguimos colocar uma inteligência artificial para fazer a qualificação dos seus leads, e aí você gasta tempo com quem de fato importa. Então assim que ele entra, assim que ele demonstra interesse em algum imóvel que você tem ou algum lançamento que você tenha, essa IA vai assumir essa conversa, vai fazer toda a qualificação, se a pessoa quer investir, se ela quer comprar, se ela vai morar, se ela vai alugar, qual é o tipo de imóvel, quantos quartos, qual é o modelo do imóvel, porque, o que ela está procurando, o bairro e assim por diante. Então, essa metodologia de qualificação, a gente vai sentar com vocês, nossa equipe de desenvolvedores de IA, vai sentar junto com a sua equipe e vamos replicar o seu melhor vendedor. Obviamente, a gente vai aportar todo o nosso conhecimento que já temos sobre o mercado imobiliário e vamos juntos construir a sua versão da inteligência artificial. Então, no final, quem vai fazer tudo para você é a própria Fale Comigo Aí. Nós vamos construir com base nos seus feedbacks e com base nas suas características. Então é a sua inteligência artificial que vai sair depois no final. Além disso, todo o nosso suporte é via WhatsApp, extremamente próximo. Se você não está sendo atendido, se você não aumentou suas vendas, a gente não atingiu o nosso objetivo. Então, nós somos um parceiro de tecnologia, nós somos um braço da sua empresa e é isso a nossa proposta. Não é simplesmente vender uma plataforma e torcer para que você use. Na verdade, nós construímos, nós desenvolvemos, nós junto com você vamos fazer toda a automação necessária para que você venda mais. Então, essa é a parte de qualificação de leads da sua imobiliária. E por último e não menos importante é o nosso quarto pilar, que é a escala. Se você tem o funil organizado, você possui a IA de qualificação, agora a gente vai olhar para a sua equipe de venda. Então depois que a gente resolveu toda a entrada do seu lead, a gente vai resolver o que é a conversão sua. Por que ela está média, baixa ou alta? Quem é o seu melhor vendedor, o que ele vem falando, o como ele ajuda o cliente a achar e a fechar um negócio para que a gente possa juntos treinar o restante da equipe e com isso aumentar a sua taxa de conversão também com os seus corretores. Então a gente te ajuda do contato ao contrato, desde o lead chegar, a unificação, funil de vendas, organização, automação e agora na escala, que a gente pega todos esses indicadores de ponta a ponta e vamos definir juntos com vocês quais são as próximas etapas, quais são os próximos passos que a gente pode fazer para melhorar a sua equipe, fazendo a sua imobiliária converter mais. E por que tudo isso funciona? Porque basicamente a gente vai ter automações trabalhando por você e deixando você focar de fato no seu cliente. Fazer aquela visita com calma, mostrar de fato o imóvel com qualidade para o seu cliente, sem preocupar que tem cliente sem ser respondido, não precisar contratar novas pessoas para ficar atendendo os seus clientes, então a IA vai estar fazendo isso para você. Você conseguir ter a tranquilidade de no final do dia olhar um dashboard e saber exatamente quantos leads entraram, com quem conversou, o que aconteceu, quais são os próximos passos desse lead. Tudo isso num único lugar específico para você saber que de fato isso pode te ajudar. Eu vou te fazer 3 perguntas e você responde para você mesmo, de forma sincera. Se você conseguiu responder essas perguntas, possivelmente você está bem mais estruturado do que a maioria do mercado. Primeiro, dos últimos 10 leads, qual foi a campanha que você investiu dinheiro que mais te retornou esses leads? Quanto tempo a sua operação leva para organizar quais são as pessoas que ela precisa conversar e por que ela precisa conversar com essas pessoas? Agora pega os últimos 20 leads da sua imobiliária. Em que etapa cada um está? Já está na visita? Está ainda na qualificação? Já foi convertido? Se você não tem resposta para essas perguntas, como a maioria do país, nós podemos te ajudar. É isso que a metodologia Fale vai te ajudar, é isso que a plataforma Fale vai te acompanhar até a gente conseguir fazer as suas vendas aumentarem, até os seus agendamentos aumentarem. Então é esse tipo de respostas que você tem que ter de uma forma simples e rápida, num clique, num acesso da nossa plataforma. Agora me responde aí, quanto vale você vender mais ou organizar tudo isso na sua imobiliária? O quanto vale você ter tempo, não precisar ser acionado no final de semana, ou ficar com receio de perder lead, ou ficar com receio de não conseguir crescer a sua imobiliária, mas sabendo que tem uma automação e uma tecnologia ali por trás te ajudando a atender isso.
Quanto que isso tudo vale? Esse acompanhamento no WhatsApp, esse treinamento, esse braço tecnológico da sua imobiliária de ponta. A gente está ali disponível e te entregar uma primeira versão funcionando. Aqui você vai receber todo o acesso da plataforma, então para organizar seus leads, fazer disparos, monitoramento, toda a parte de agentes de IA, campanhas, automações. Além disso, a gente tem mais de 44 milhões de telefones para que você possa prospectar novos clientes, você possa fazer disparo, entender ali muitas das vezes um lançamento, né? Você precisa achar esses leads, então a gente tem uma base de contatos de mais de 44 milhões, que a qualquer momento basta escrever o nicho que você quer, a localidade, né, o bairro, a cidade que você quer, e ela vai trazer esses contatos para você. Além disso, a gente libera acesso ao nosso treinamento de inteligência artificial, que é o nosso workshop exclusivo para empresas. Hoje vale mais de R$3.000 esse workshop, então você vai ter acesso completo. São mais de 4 horas de conteúdo para que você possa se atualizar sobre o tema. Além disso, a gente libera acesso a 2 GPTs para que você possa usar para fazer campanhas de marketing para a sua imobiliária, que vai te ajudar a gerar ali templates próprios para isso, para que vai te ajudar a fazer campanhas de marketing. Além de tudo isso, você vai ter um suporte, um acompanhamento ali 24 horas no seu WhatsApp, e nós vamos fazer uma imersão ali no seu negócio nas primeiras semanas para a gente entender exatamente qual que é o funil que a gente precisa implantar. Se fizer sentido, você está a um passo de conseguir isso. É só clicar aqui, a gente tem um plano super especial para vocês. Para você que chegou até o final desse vídeo, a gente tem uma condição de R$ 799 para até 10 pessoas dentro da plataforma. Então você pode colocar o seu jurídico, pode colocar o seu marketing, pode colocar o seu RH, pode colocar todos os seus vendedores, e todo esse funil de venda vai estar funcionando nesses WhatsApps que a gente colocar, ou também o Instagram. É R$ 799, é menos do que um salário mínimo, é quase a metade de um salário mínimo para você ter toda essa automação. Então, ao invés de contratar uma pessoa para você escalar, põe a Fale Comigo aí. Você não vai se arrepender, porque a gente vai te ajudar muito mais do que uma pessoa específica para fazer isso. Porque eu não vou estar organizando uma só pessoa, eu vou estar organizando todas as pessoas. Se você está cansado de apagar incêndio, correr atrás de corretor, correr atrás ali de leads que pararam de responder e você também se esqueceu de cobrar, que você está com essa sensação de que está perdendo venda, esse é o momento. Essa condição vai estar disponível até o final desse mês, então corre, porque a gente não está cobrando a taxa de implantação, e você, se não estiver gostando dos nossos serviços, é só avisar com 30 dias de antecedência. Então você não tem travas para ficar aqui com a Fale Comigo aí. Se nós não estivermos te ajudando a resolver os seus problemas, nós não queremos você como cliente, porque não fomos o suficiente para você. Esse é um combinado. Você vende mais, você automatiza a sua imobiliária e eu recebo a mensalidade. É uma troca super justa. E se eu não estiver te atendendo da forma correta, você pode cancelar a qualquer momento. Esse é o nosso combinado aqui. Isso é a forma como que a gente está lidando as coisas. Então é só clicar no link aqui e ir para o link de pagamento. Dentro de 2 dias a gente já começa o seu projeto. A sua imobiliária merece uma operação inteligente. Você merece paz, sossego e previsibilidade. Então, isso não é uma questão de merecimento, é só uma questão de decisão. É só clicar aqui, sua decisão já está tomada. O seu próximo passo é fazer a automação e fazer você ganhar mais dinheiro e ter tranquilidade.